Bom dia a todos. Vamos dar início à cerimônia de abertura do Seminário Internacional de Ciências Criminais. Na oportunidade, agradeço a presença de todos vocês, integrantes dessa plateia. Antes de apresentar as pessoas que comporão a mesa de abertura, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a editora De Plácido, o Instituto Avon e o Itaú. Além desses três patrocinadores masters, nós contamos aqui no Seminário Internacional de Ciências Criminais com mais 40 escritórios patrocinadores. A Scioli Laufer Sociedade de Advogados, Almeida Castro Advogados Associados, André Ked e Renato Vieira Advogados, Ariovaldo Campos Pires Advogados, Arnes de Oliveira e Andreasa Advogados Associados, Auri Lopes Júnior Advogados Associados, Badaró Advogados Associados, Barandier, Advogados Associados, Campos Antonioli, Advogados Associados, Canterge, Advocacia Criminal, CAS, Costa Coelho Araújo e Isacles, Advogados, Cury e Cury, Sociedade de Advogados, Escritório Professor René Arialdotti, Fabretti, Tolentino, Massad, Matos, Advogados Associados, Gami Fopel, Advogados Associados, Geraldo Prado, Consultoria Jurídica, Hanson Saeg, Novaes, Venturoli, Andrade e Dávila Advogados, Yokoi Advogados, Joyce Roisen Advogados, Leonardo Isaac Aroncheski, Advogados Associados, Malheiros Filho Melhoraro Prado Advogados, Marcos Eberhardt, Advocacia Criminal, Maria Elizabeth Queijo e Eduardo M. Zinger, Advogados, Marinho e Valim Advogados, Marona Stein Mendes Advogados, Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados, Maurício Campos Júnior, Sociedade de Advogados, Milaré Advogados, Moraes Pitombo Advogados, Moraes D'Angelo Toshiyuki Advogados Associados, Mudrovic Advogados, Nogués Moiano Advogados, Oliveira Lima, Hungria, Dalacqua e Fourrier, Advogados Associados, Raul Carnelos e Vargas do Amaral, Advogados, Raul Pires Lago, Advogados, Rigueira Amorim, Caribé, Caula Leitão, Advocacia Criminal, Rodrigo Pacheco, Advogados, Sérgio Rieira, Advogados, Tofik Simantob, Pérez, José e Ortiz, Toron, Torrihara, Zafir, Advogados. Mais uma vez, fica aqui os nossos agradecimentos a todos os patrocinadores do 24º Seminário Internacional de Ciências Criminais do IBCCrim. Para compor a mesa de abertura, tenho a honra de chamar os representantes do IBCCrim e os convidados e convidadas para compor a mesa de solenidade. Peço, por gentileza, que se dirijam à mesa o presidente do IBCCrim, Cristiano Ávila Marona. Também, para compor a mesa de abertura, convido o senhor Silvio Luiz de Almeida, presidente da comissão organizadora do 24º Seminário Internacional de Ciências Criminais. Representando o senhor Jair Soares Júnior, da Defensoria Pública da União, o defensor público federal José Luiz Caltabach Lemos. Chamo ao palco também a senhora Daniela Marques Grelin, do Instituto Avon. Representando Davi Eduardo Depiné Filho, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
chamo ao palco a Juliana Garcia Belocchi, primeira subdefensora pública geral do Estado de São Paulo. Também convido ao palco o senhor Eduardo Valério, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Convido a senhora Amelinha Teles, da União de Mulheres de São Paulo. Por fim, também convido ao palco a senhora Inês Mindilin, Laffer, do Instituto Betty e Jacob Laffer. Por favor, fiquem à vontade. Podem se sentar. Para iniciar essa sessão solene de abertura, passo agora a palavra para uma breve saudação. Inicio com a senhora Inês. Por favor, a senhora tem a palavra. Oi, bom dia. Bom, quando eu cheguei aqui, a Luciana falou, você pode compor a mesa, só fica lá e não tem fala nenhuma, então eu fui muito pega de surpresa, mas eu queria parabenizar o IBCCRIM pelo evento e desejar um ótimo evento a todos. Obrigado. Passo a palavra agora para a senhora Amelinha Teles, da União de Mulheres de São Paulo. Tá. Bom dia a todos e todas. Eu também aconteceu o mesmo caso aqui com a companheira. Me pediram para vir para a mesa para não falar. Então, o que eu posso fazer é saudar esse seminário, que seja bastante proveitoso, principalmente aqui para nós, né, do Brasil, que estamos vivendo momentos tão difíceis na política. Então, que seja uma recuperação da luta em defesa da democracia. Obrigada. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senhor Eduardo Valério, do Ministério Público de São Paulo. Com aberto precedente, a coisa repetiu. Também a combinada é que eu não falaria, mas é um prazer. Cumprimento, bom dia a todos e a todas. Sou da Promotoria de Justiça e Direitos Humanos de São Paulo e estou muito honrado com esse convite, por estar na abertura deste seminário tão fundamental. E como é fundamental discutirmos direito penal, discutirmos garantias processuais constitucionais neste momento de grande ataque e risco à democracia brasileira. Por isso, cumprimento o IBCCRIM, cumprimento a todos pelo entusiasmo de estarmos aqui discutindo, revendo e, sobretudo, fortalecendo a democracia brasileira. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Juliana Garcia Belocchi, representando a Defensoria Pública de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui em mais um seminário. Diferente dos outros, eu sabia que eu ia falar. Mentira. Mas eu acho que, já que eu tive essa fala, né, é importante para mim dizer o quanto acho que o IBCCRIM foi a escola de todos nós, né, há mais de 20 anos, associada e aprendendo verdadeiramente o direito penal vivo, com essas companhias todas e esses espaços de debate que a gente tem como do seminário. E hoje, como sempre, continua sendo uma trincheira aí onde a gente pode buscar essa união de esforços e essa parceria do IBCCRIM com a Defensoria Pública é sempre muito importante, né, Cris? E a gente fica muito saudável e a gente fica com muito afeto com essa parceria sempre que o IBCCRIM tem. Estamos do mesmo lado, né? São as mesmas lutas. Então, para mim, é muito importante estar aqui, porque eu me sinto em casa, né? E ainda por cima, representando essa união aí da instituição com essas ONGs parceiras, que para nós é muito importante. Então, um bom seminário a todas e a todos, e parabéns ao Instituto por mais esse momento, que é um momento sempre de alegria para a diretoria, que é o seu trabalho, que é organizar esse seminário. Obrigado, Juliana.
Passo a palavra para a senhora Daniela Marques Grelin, do Instituto Avon. Bom dia. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes, aos demais integrantes da mesa. Talvez alguns de vocês se perguntem, o que tem a ver o Instituto Avon com o IBCCRIM? Eu explico. O Instituto Avon se dedica há 15 anos à defesa dos direitos da mulher, entre eles o combate ao câncer de mama e o enfrentamento da violência contra a mulher. Ao longo desses 15 anos, investimos 150 milhões, apoiando mais de 300 projetos focados nessa causa, que foi identificada pelas próprias mulheres como um dos problemas mais prementes ao seu pleno desenvolvimento. Nesse percurso, nós aprendemos a importância dos operadores de justiça na defesa da segurança da mulher. E temos muito orgulho em sermos parceiros do IBCCRIM, porque a gente acredita que o fenômeno da violência contra a mulher precisa ser entendido na sua dimensão real de um problema sistêmico, que passa por modelos mentais que precisam ser compreendidos porque estão na raiz da perpetuação do problema, passa pela atuação das diferentes instituições e das intersecções e da necessidade de que elas trabalhem de forma complementar, passa pela compreensão dos padrões de comportamento que ajudam a explicar os fenômenos que chegam à nossa atenção. Nesse sentido, nós ficamos felizes em participar, em apoiar o curso de aprimoramento na Lei Maria da Penha e ficamos mais felizes ainda em saber que nas primeiras 48 horas de divulgação do curso, nós tivemos mais de 500 inscrições. Eu acredito que estamos no caminho certo, que esse é um problema de fato premente, compreendido por vocês, operadores do sistema de justiça, e eu trago aqui, em nome das 1,5 milhão de reveladoras da Avon, esse nosso voto de confiança na justiça, na defesa do interesse das mulheres. Obrigada. Obrigado, Daniela. Passo a palavra para o senhor José Luiz Calbar Lemos, representante da Defensoria Pública da União. Bom dia a todos. Quero dizer da grande honra que é poder estar aqui representando a Defensoria Pública da União nesse evento importantíssimo. E quero fazer minhas as palavras da colega defensora de São Paulo, que já resumiu o que é o posicionamento relativo da Defensoria Pública enquanto instituição una com relação à luta do IBCCRIM e de todas as entidades parceiras, né? A instituição Defensoria Pública é uma única, com uma divisão apenas de competência, né? Então, essa parceria é por demais importante. Todos temos que falar uma mesma língua para podermos direcionar nossas energias aos objetivos comuns. Então, mais uma vez, é uma grande honra, tenho certeza que esse evento será um grande sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra ao professor Silvio Luiz de Almeida, presidente da comissão organizadora do 24º Seminário Internacional do IBCCRIM. Bom, em primeiro lugar, um bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, dizer da minha enorme satisfação, da alegria de participar desse momento tão importante. Eu que, o ano passado, estive aqui na condição de presidente da Comissão de Cotas ou de Ações Afirmativas e tive a honra de ser convidado para presidir este seminário internacional tão tradicional, tão importante. Então, desde já, eu quero externar a minha emoção e a minha enorme satisfação em poder partilhar do momento, né, de mais um momento da história do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu, como não poderia deixar de ser, eu, na condição de presidente da comissão organizadora do seminário, eu quero iniciar fazendo alguns agradecimentos. E eu estou dizendo aí, para todos os lugares que eu tenho ido, eu tenho dito isso, que em momentos difíceis, uma das comprovações do caráter de alguém e principalmente dos momentos mais difíceis é a demonstração de gratidão. A gratidão, para mim, é um sinal de caráter. A gratidão, para mim, é um sinal de que existe reciprocidade
no carinho recebido, no afeto. Então, é fundamental que no momento desse, que é um momento de festa, de realização, a gente demonstre gratidão pelas pessoas que tornaram esse momento possível. E são muitas as pessoas. Então, peço aos senhores que tenham paciência para me acompanhar nesse momento de agradecimento. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre, antes de começar os agradecimentos propriamente ditos, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é esse seminário, né? Esse seminário chega à sua 24ª edição, um seminário que já é tradicional. Um seminário que, cuja história o transformou no maior evento de ciências criminais, e eu falo aqui da dogmática penal e também da criminologia da América Latina, um dos maiores seminários do gênero no mundo. Então, é um seminário que construiu, ao longo de sua história, uma longa tradição de reflexão crítica e também trazendo aquilo que é de mais inovador e aquilo que é de mais urgente no cenário do pensamento jurídico acerca das ciências criminais. Um evento como esse só pode ser construído com a participação de muitas pessoas. E, nesse sentido, eu começo agradecendo os patrocinadores, que já foram nominados aqui. Sem os patrocinadores, isso não seria possível. Sem pessoas que acreditassem na possibilidade desse evento, e não só na possibilidade do evento acontecer, mas também na importância desse evento. Então, os patrocinadores merecem todo o nosso agradecimento e todas as nossas palmas também. Então, muito obrigado aos patrocinadores. Agora, além dos patrocinadores, é necessário agradecer também a equipe, né? A equipe que trabalhou durante um ano, porque, veja, o seminário é mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Assim que acabar o seminário na sexta-feira, já começa a organização do próximo seminário, do 25º. Né? E é mais ou menos assim que acontece mesmo. Né? Então, são pessoas que trabalham o ano inteiro para que esse evento aconteça. Eu não vou falar o nome de cada pessoa que eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de agradecer a equipe no nome dos seus coordenadores, das suas coordenadoras. E assim eu quero que cada um e cada uma que aqui está e que trabalhou para a realização desse evento se sentisse por mim abraçado. E pessoalmente agradecido. Pois bem, eu quero agradecer em primeiro lugar a coordenadora geral, né, do seminário, que é a Luciana Zafalon. A Luciana Zafalon. Eu confesso aqui, porque esse momento é um momento de é um momento de formalidade, mas é um momento também de bastante emoção, em que a gente coloca o nosso coração, não poderia ser diferente diante de algo tão importante, de um momento tão simbólico, de um momento tão revelador. Então, eu agradecendo a Luciana, eu estou agradecendo também uma pessoa que, desde o início, acreditou que eu poderia ser o responsável pela condução da organização desse seminário. Então, além de ser uma pessoa corajosa, ela também é uma amiga muito querida e por quem eu também tenho muita gratidão. Muito obrigado, Luciano, por tudo. Pela sua importância, você marca a história desse seminário. Eu quero agradecer também a coordenação de educação, né, que hoje é liderada pela Marilis Costa. Eu agradeço muito a Marilis, e ao agradecer a Marilis também, eu agradeço toda a equipe da coordenação de educação, e eu também não poderia deixar de agradecer a antecessora da Marilis, que é a Aline Andrade, que além de ter sido fundamental na construção desse seminário, dessa edição do seminário, falo especialmente dessa edição, ela também é me orientando de doutorado, né? Então, enfim, eu fico duplamente feliz em poder agradecê-la nesse momento. Ela que está na Califórnia agora, fazendo parte do seu doutoramento. Então, a Marilis, a Aline, meu muito obrigado em nome da comissão organizadora do seminário.
Um seminário como esse não se constrói também sem uma comunicação eficiente, né? É fundamental que haja uma comunicação eficiente. É necessário que haja a possibilidade das pessoas saberem que esse seminário está acontecendo e todo o programa que foi construído com muito carinho e que conseguiu trazer alguns dos nomes mais importantes da reflexão crítica sobre as ciências criminais no mundo. Então, eu quero agradeço toda a equipe, mais uma vez, repito, toda a equipe de comunicação em nome da Cristina Uchoa, né, cuja participação foi fundamental para que o evento acontecesse. Então, Cristina, o meu muito obrigado. E esse evento deve muito a você. A Comissão de Atuação Política é muito importante também. É necessário que haja uma conexão interinstitucional entre instituições. É necessário que haja uma atuação política. O IBCCRIM, queira-se ou não, pelo tema que trata, pela importância que tem na sociedade brasileira, pelo que construiu, é sim uma instituição política. É sim uma instituição política, queira-se ou não. E, nesse sentido, a coordenação de atuação política exerceu um papel fundamental e foi liderada pela Carolina Diniz, a quem também estendo os meus agradecimentos nesse momento. A coordenação de publicações, que foi levada a cabo pelo Williams Menezes, também merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. E também a Comissão de Biblioteca, né, liderada pela Helena Curvelo. Então, a Comissão de Publicação e Biblioteca, eu quero agradecer também efusivamente. Sem vocês também não teria havido seminário. Então, nosso agradecimento e nossas palmas também a essa comissão. E, por fim, ao homem do dinheiro, né? Porque sem dinheiro a gente não faz nada no mundo em que tudo é reduzido a dinheiro, infelizmente. Mas foi a pessoa que conseguiu utilizar essa determinação do nosso tempo, da nossa economia, do nosso mundo, para que esse seminário se tornasse possível. Então, Roberto Seracinski, o nosso agradecimento, o meu abraço fraternal desse seu amigo, desse seu irmão, e que muito tem ali a lhe agradecer, saiba disso. Obrigado, Roberto, por ter administrado tão bem as questões relativas às possibilidades financeiras desse evento. E eu tenho uma pessoa que eu não poderia deixar de agradecer, esse agradecimento é especial, eu falei de todas as coordenações, mas tem uma pessoa que esteve ao meu lado durante todo esse momento. Na verdade, sem ela, eu não saberia o que fazer aqui dentro desse seminário. Eu estou falando aqui da Andresa Martiniano. Andresa, você não apenas tornou possível a condução, né, a minha condução desse seminário, mas você foi os dois braços, né? Foi o braço, eu falo braço direito, mas não é o braço direito, foi o braço direito, o braço esquerdo e as duas pernas também, porque você foi central, fundamental, e não apenas com o seu trabalho competente, mas também com a sua amizade, com o seu carinho, e eu sou muito grato a você, Andressa. Saiba disso, viu? Meu abraço para você e a minha gratidão, sempre. Pois bem, senhoras e senhores, eu também, e aí deixei por último, propositalmente, agradecer a diretoria, cujo presidente, né, é o Cristiano Marona. A gente conversava ali, esse processo todo nos aproximou muito. E essa aproximação é uma aproximação que ela vai perdurar. Você é meu irmão. E eu sou muito grato também à confiança que você depositou no meu trabalho. Então, meu caro, agradeço a diretoria em seu nome, mas eu também agradeço a você, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado. Viu? Pois bem, senhoras e senhores, então, dito isso, eu acho que algumas explicações são válidas nesse instante. Primeiro, se vocês perceberam, se notaram, esse seminário ele tem algo diferente. Aliás, ele tem várias coisas diferentes, das quais eu vou falar daqui a pouco, que vocês já devem estar percebendo. Uma dessas coisas
é o fato de que esse seminário tem um tema. Ele tem um tema. E não é à toa que tem um tema. Eu sugeri que tivesse um tema para que nós pudéssemos centrar as nossas energias das mais diferentes formas, porque são pessoas, são intelectuais, homens e mulheres que pensam de maneiras diferentes e que pensam a partir de lugares diferentes também. Mas entendi que era necessário que essa reflexão potente de pessoas tão qualificadas pudesse estar a serviço de pensar as grandes questões do nosso mundo, os grandes problemas. Eu acho que estamos vivendo um momento de tanta complexidade, de tantos problemas, que é fundamental que possamos olhar esse mundo a partir de vários ângulos. Então eu pensei, será que nesse seminário, esse seminário não é a grande oportunidade que nós temos de olhar e observar o nosso mundo e os nossos problemas a partir de vários ângulos e por pessoas altamente qualificadas? Então foi isso que quis fazer. Então o seminário tem um tema que é democracia e crise. Os 30 anos da Constituição Federal de 88. E por que falar de democracia e crise? Primeiro que, nas tradições do IBCCRIM, o IBCCRIM ele foi sempre uma trincheira de luta pelas liberdades. Ele sempre se constituiu como um modo, um lugar para se pensar o direito penal criticamente, não o direito penal como punição irrestrita, mas o direito penal como limite para a atuação do Estado e o limite ao poder punitivo do Estado, protegendo as liberdades individuais, protegendo, portanto, aquilo que é de mais alto no que a gente chama de democracia. Foi isso que entendi quando eu entrei no IBCCRIM, foi isso que entendi quando aceitei o desafio de ser presidente do seminário. Então, nesse momento, senhoras e senhores, acho que todos aqui perceberam, nós estamos sentados em cima de uma crise. Uma crise que não é uma crise de proporções episódicas, não é uma crise conjuntural. Estamos falando aqui de uma crise estrutural, que é uma crise econômica. Entendamos aqui economia não apenas de maneira estrita, como sendo uma crise relacionada aos mercados, à circulação mercantil, à produção industrial. Estamos falando aqui de uma crise que envolve a reprodução da sociabilidade. Falando aqui de uma crise que coloca em xeque a possibilidade de nós, nos próximos anos, sustentarmos o nosso modo de vida. E é isso, no final das contas, que nós estamos falando. E por ser crise econômica, também é uma crise política. Por ser política, também é institucional. Por ser institucional, é uma crise civilizatória. Os nossos parâmetros civilizatórios estão sendo colocados à prova nesse instante. E uma das coisas, para quem nisso acredita, o direito penal, na perspectiva da qual nós falamos agora, estabelece certos parâmetros civilizatórios. É o estabelecimento de certos parâmetros dos quais não se pode ultrapassar sob o risco de nós perdermos tudo aquilo que nos faz humanos. Esse é o ponto central aqui. Então vejam que a crise ameaça a reflexão sobre o que é a democracia. Aqui não só a reflexão, mas ameaça também o próprio exercício da democracia. Então é fundamental que num momento como esse, nós utilizemos, nós que temos essa possibilidade, nós que temos esse privilégio, possamos utilizar isso que temos para pensar como deter esse processo ou como superar as condições que tornam esse processo um processo que arrasa. Veja, arrasa vidas. Nós não estamos falando aqui, portanto, única e simplesmente de algo que abala as nossas convicções. Não estamos falando aqui de algo que torna os nossos livros, os nossos escritos datados ou até mesmo inúteis. Estamos falando aqui de algo que mata as pessoas diariamente, que coloca a vida das pessoas abaixo de qualquer coisa que nós possamos chamar de dignidade. Nós estamos falando aqui, senhoras e senhores, de tortura, estamos falando de encarceramento em massa, estamos falando de racismo, estamos falando de sexismo. É isso que nós estamos falando, de pobreza e de miséria. Estamos falando aquilo que o grande filósofo camaronês, Achille Mbembe, chama do exercício da necropolítica, em que a vida ela é completamente subjugada pela política da morte. Nós estamos falando aqui, senhoras e senhores, de um mundo em que as pessoas estabelecem políticas de austeridade, de corte de gastos, não importando se as pessoas vão morrer ou não, pouco importando.
desde que algumas coisas continuem funcionando, ainda que sob o prejuízo, em detrimento da vida das pessoas. Então, nesse sentido, não se poderia fazer um seminário como esse para que nós pudéssemos falar de coisas que não fossem coisas da ordem do dia e de tal urgência. Se fizéssemos isso, seríamos irresponsáveis. E não queremos ser irresponsáveis. Este é o ponto fundamental. E por isso que o seminário ele tem um eixo, ele tem um ponto nodal, ele tem um ponto central de reflexão. E quando eu digo isso, não estou dizendo que as questões de natureza técnico-jurídica não serão objeto da nossa reflexão aqui, não serão tratadas. A grande questão que se coloca, e isso é verdade, é que não existe possibilidade de se pensar questões de natureza técnico-jurídica sem pensar que a manipulação dos ferramentais jurídicos no campo do direito penal, eles servem a um propósito político. E quem não entender isso não estará manipulando esses ferramentais, estará sendo manipulado. Estará sendo manipulado por processos que sequer é capaz de compreender ou de entender. Então vejam que mesmo no campo da chamada dogmática penal, e falo do direito penal e do processo penal, a intenção aqui é que nós possamos pensar dogmaticamente, tecnicamente, duas coisas. A primeira delas é o quanto essas ferramentas técnico-jurídicas, que foram por nós concebidas, ainda não servem. Então esse é o primeiro ponto. E a crítica, aliás, é isso. Crítica não é ficar falando mal dos outros, né? Como a gente, às vezes, até gosta, né? A crítica é outra coisa. A crítica é entender qual é o limite das nossas ideias, é o limite daquilo que a gente acredita e o limite daquilo que a gente faz. Então, a grande pergunta hoje, aliás, a grande questão hoje, é que todo pensador do direito e todo aquele que atua no campo do direito não tem outra opção a não ser crítico. Não tem outra opção a não ser político, no sentido mais alto que esse termo pode ter. Quem não for crítico e quem não entender a atuação política não estará fazendo jus ao lugar que ocupa. Não estará dando nenhuma contribuição para esse mundo. E eu entendo que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais ele foi feito para pensar a política no seu mais alto nível. Pensar processos de intervenção, de transformação do mundo naquilo que o mundo deve ser transformado. Portanto, a reflexão crítica é uma reflexão técnica. Toda reflexão crítica ela é uma reflexão ética. Toda reflexão ética, toda reflexão política, toda reflexão técnica, ela aponta também para horizontes renovados de mundo. Ela aponta também para novas possibilidades, ela aponta para um mundo de esperança. É para isso que nós estamos aqui. Senhoras e senhores, muito obrigado. Portanto, me parece bastante evidente a junção de crise e democracia. A crise ameaça a democracia. A crise ameaça aquilo que nós entendemos por democracia. Se é que não perceberam, e todos aqui, acredito, mais uma vez, perceberam, porque estou falando aqui diante de uma plateia bastante exigente, de pessoas bastante exigentes. Se não perceberam ainda, o mundo que nós vivemos, do ponto de vista econômico, e até mesmo das suas instituições políticas, não tem um compromisso total, um compromisso absoluto com a democracia. A reprodução das condições econômicas nas quais nós vivemos tem a democracia como algo que é, no máximo, desejável, mas não como algo que é absolutamente necessário. Quando for necessário, quando for absolutamente essencial, restringir as possibilidades democráticas, as liberdades, em nome de projetos de poder, ou então da reprodução de processos econômicos, as senhoras e senhores não tenham dúvida que não haverá democracia. A democracia não é um valor universal, como quiseram dizer. A democracia é algo pela qual nós temos que lutar diariamente, a toda hora. E a toda hora nós temos que reafirmar o compromisso com a democracia. Então, nesse sentido, é que a reflexão sobre crise e democracia se faz urgente no contexto em que se realiza o 24º Seminário do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E, por fim, por que a Constituição de 88? Porque todos nós estamos percebendo a crise econômica, que é crise política, que é crise civilizatória, está destruindo não apenas o texto, mas as próprias possibilidades de manutenção do projeto constitucional que foi
soerguido há 30 anos atrás. A Constituição brasileira, a Constituição de 88, está sendo destruída por dentro e por fora. Tapar os olhos diante disso, ou é ingenuidade, ou é concordância com esse projeto de destruição. Então, quando a gente se coloca do ponto de vista crítico, a gente está exatamente estabelecendo as claras. E é isso, a vida é assim. O IBCCRIM é assim. De que lado nós estamos? Daqueles que jogam a favor da democracia, daqueles que jogam a favor da liberdade, daqueles que querem que o mundo seja digno, para todo mundo, ou daqueles que vão se servir da miséria e da desgraça dos outros. É isso que está em jogo agora. Portanto, não tem meio do caminho, não tem meio termo. E é por isso que o IBCCRIM, nesse momento, nesse exato momento, se coloca nessa posição. Esse seminário tem lado. Esse seminário tem posição diante do mundo. Esse seminário não se furta e não se furta de denunciar toda e qualquer injustiça, toda e qualquer forma de indignidade, e não se furta também de ter um projeto de mundo. E esse projeto é um projeto democrático. Esse projeto é um projeto inclusivo. Não inclusivo na miséria, mas inclusive num mundo diferente, que ainda a gente não viu. E a gente está construindo esse mundo. Agora é o seguinte, e esse é o ponto, e assim eu termino a reflexão a respeito do porquê do seminário. Nós estamos aqui hoje reunidos, homens e mulheres, que temos um compromisso. Se não tivéssemos esse compromisso com o mundo melhor, aqui não estaríamos. E eu diria que aqui sequer deveríamos estar, porque seria perda de tempo. Mas a grande questão é a seguinte. Esse seminário, portanto, é apenas um ponto específico, uma reflexão que é muito maior, e que o que nós estamos tentando fazer aqui é inocular, inocular algumas disposições de ânimo, e de inteligência, e aqui tem muita inteligência, para que as pessoas possam, a partir daqui, construir outros projetos que também têm o mesmo propósito em outros espaços, em outros lugares, que isso aqui ganhe as ruas, que isso aqui ganhe o mundo. E vejo, e mesmo assim pode ser que nós estejamos lutando por um mundo que nós não vamos nele viver. E é isso que é a coisa mais bonita que a gente pode, esperar. Ou seja, nós estamos lutando, não é pela gente aqui, nós estamos lutando por aqueles que virão depois de nós. Como dizia um filósofo que é muito caro a mim, que é Jean-Paul Sartre, Sartre dizia que o que nos define não é o nosso passado, não é o nosso presente, mas é o nosso projeto de futuro. Então vejam que o que vai definir o que cada um de nós não é o que nós somos agora, não é aquilo que nos determinou e que a gente não pode negar, que é o nosso passado, mas é aquilo que nós projetamos para o futuro e, portanto, para aqueles que virão depois de nós. E esse é o bonito, e isso é a coisa mais linda que esse seminário pode legar para os próximos seminários e para as próximas gerações. Eu estou muito feliz também, porque o IBCCRIM é um lugar que, querendo ou não, é um lugar que se renova, Cristiano. É um lugar que se renova, é um lugar que as coisas se repõem. É um lugar, portanto, em que se faz política. É um lugar do conflito, mas que o conflito também, ele aponta para cada vez mais para novas direções. Então é muito simbólico o que acontece hoje, eu não poderia deixar de falar disso, Vejam, eu sou presidente desse seminário. Esse seminário, quando eu comecei a frequentar o IBCCRIM, e aí eu também tenho que agradecer a duas figuras, uma figura, e também corrigir também a falta de um agradecimento que eu fiz aqui, mas eu vou fazer agora nessa minha parte final. Eu tenho que agradecer ao André Ked, porque foi o André Ked que me aproximou do IBCCRIM, que me chamou para fazer parte, como presidente da comissão de bolsas, da comissão de ações afirmativas, comissão de bolsas. E aí, ter uma comissão de bolsa no IBCCRIM, pode dizer que não, enfim, porque apesar de compromissos que nós tenhamos com certos valores, há certas questões que são estruturais e que são sistêmicas, que nos atravessam independentemente da gente querer ou não. Eu tenho certeza que tem uma comissão de bolsas que se preocupa, portanto, em dar bolsa para jovens negros e negras,
não foi uma coisa fácil aqui dentro. Foi uma coisa que deve ter tido resistência. Mas veja que, com toda resistência, não foi possível parar esse processo. Tanto que não foi possível parar esse processo, que hoje o presidente da comissão sou eu. Que sou um homem negro, né? E eu preciso falar disso. Acho que é importante dizer. É importantíssimo dizer isso. Há certas coisas que não se pode parar, meu amigo, minhas amigas. E esse processo de transformação não pode ser parado. Principalmente dentro de uma instituição que tem compromisso com o IBCCRIM, ou seja, o IBCCRIM vai mudar, está mudando, já mudou, independente de se querer ou não que isso aconteça. É? Então, eu poderia te dizer. Aliás, deixa eu só corrigir uma coisinha. Eu não agradeci, primeiro, eu sou presidente da comissão organizadora. Então, existe uma comissão. Eu preciso agradecer cada um dos membros da comissão. Eu agradeço e os abraço, porque eles foram centrais, fundamentais. Não haveria esse seminário sem os membros da comissão. Só que eu quero agradecer duas pessoas em especial, porque, dada a sua experiência, a sua entrega, o seu compromisso com aquilo que o IBCCRIM tem de mais alto, os seus ideais mais altos, eles merecem um agradecimento especial. Eu estou falando aqui do Renato Vieira. O Renato Vieira tem que ser agradecido. O Renato Vieira foi fundamental. Então, eu quero agradecer você, Renato. Não sei onde você está, né? Mas eu quero te abraçar, meu irmão. Você foi fundamental. E quero agradecer também o professor Sérgio Salomão Checaira pela experiência dele, né? Um homem altamente experiente, ou seja, tinha solução para praticamente todos os problemas. Isso só a experiência é capaz de trazer. A gente chega lá, professor. Estou me espelhando. Então, eu queria dizer que as mudanças elas estão acontecendo. E, além da simbologia de ter um homem negro, um intelectual negro, que tento ser todos os dias, viu, professor Boaventura? Tento ser intelectual, todos os dias eu tento ser. É muito interessante também falar da minha formação. Eu sou um homem formado, não especificamente no direito penal, no processo penal. A minha formação, meu doutorado, meu pós-doutorado, é em filosofia do direito. Então é muito simbólico, né? E é muito interessante pensar que um homem negro da filosofia do direito é o presidente do seminário, no momento em que o seminário pensa crise e democracia. Né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Isso acho que é fundamental. Sinal de que o mundo está mudando, que essas mudanças são inevitáveis. E, portanto, que nós estamos... Tal como a filosofia nos ensina, a filosofia é a tradição, mas a filosofia é a crítica, porque ela aponta para possibilidades de construção de um mundo que é possível, mas que ainda não aconteceu. Então, nós estamos aqui todos hoje, sendo da filosofia ou não, sendo do direito penal, da dogmática penal, da criminologia, da sociologia, da ciência política, da administração. Todos nós estamos aqui para projetar um mundo que ainda não aconteceu. Então, são dos escombros, e aqui a gente vai ouvir falar de muita coisa ruim. Mas é a partir dos escombros é que a gente vai construir um mundo melhor, um mundo novo, um mundo renovado e um mundo de esperança. Muito obrigado a todos e todas, e um bom seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Silvio. Passo a palavra agora ao presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Cristiano Ávila Marona. Bem, boa noite a todas, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os companheiros e companheiras que compõem a mesa. Queria agradecer em especial ao professor Silvio de Almeida pelo brilhante trabalho desenvolvido até agora. E sem mais delongas, então, eu declaro aberto o 24º Seminário Internacional de Ciências Criminais.